Oh, hello, my dear friendos, porque é hora de vambora, simbora, que tá na hora. Começando mais um vídeo da semana, desta vez trazendo pra vocês a crítica e análise do filme Sinners, Popcorn and ice cream, sinners. ou Pecadores, como dito no Brasil. Um filme que prometia trazer de volta o clássico monstro como os vampiros para o filme de terror dos dias de hoje, uma coisa meio rara hoje em dia. É bem difícil a gente achar um filme de vampiros decente, porém eu devo dizer pra vocês que não é apenas isso. Esse filme, apesar de ter vampiros, não é necessariamente o maior grande foco. Esse filme nos surpreende de diversas formas. Então bora ver esse filme um pouco mais de perto e apreciar a obra de arte que foi? Para informação de alguns, Pecadores é o terceiro filme de colaboração entre o diretor Ryan Coogler e o ator excelentíssimo Michael B. Jordan, que trouxe grandes parcerias bem produtivas para nós, sendo a primeira Creed, que foi um filme sensacional, Pantera Negra, que também foi um filme que eu amei bastante, e agora nós temos Pecadores, que traz uma abordagem bem diferente da abordada pelos dois até então. Eu não vou mentir para vocês, quem já acompanha esse canal sabe que eu sou uma grande fã do universo clássico de vampiros, e foi obviamente isso que me chamou a atenção para ver o filme, além, é claro, da participação do grande Michael B. Jordan, né? E eu devo dizer pra vocês que eu fui assistir o filme pensando nisso, mas sinceramente esse filme tem muito mais coisas pra mostrar. Eu fui bombardeada por uma grande obra-prima e fui surpreendida a cada nova passagem desse filme. Pra vocês terem uma noção do quanto esse filme era aguardado, existia uma competição para quem faria a distribuição desse filme, porque essa parceria costuma dar muitos lucros e dá muito certo. Até que finalmente a Warner conseguiu vencer os direitos de distribuição em um leilão que inclusive venceu da Sony e da própria Universal. Apesar disso tudo, a estreia foi mais proeminente nos Estados Unidos do que no restante do mundo, e muitas dúvidas surgiram sobre se a bilheteria do restante do mundo iria explodir também, mas infelizmente acabou não acontecendo. A bilheteria maior desse filme foi realmente concentrada nos Estados Unidos, enquanto o restante do mundo rendeu uma bilheteria menor. Eu não sei se foi o fato do material de divulgação ou alguma coisa parecida, mas, por exemplo, eu mesma só tomei conhecimento desse filme após ele ter saído dos cinemas, e eu estou no restante do mundo, então não sei se isso realmente foi um problema de marketing. Mas esse filme se passando na época separatista dos Estados Unidos, né, uma época bem complicada. Inclusive eu ficava curiosa pra ver como eles iriam unir uma narrativa dessa época com os elementos de vampirescos, e com certeza foi uma grande surpresa. Você fica atento o tempo todo, prestando atenção na narrativa, os próprios personagens são bem interessantes, a história individual deles antes mesmo do terror se instalar é muito boa, você fica curioso com tudo que tá prestes a acontecer, constrói a introdução dos personagens, você começa a se importar com eles, isso é uma coisa muito importante. É realmente impressionante esse filme, porque apesar de entrar os elementos vampíricos, o contexto histórico nunca é esquecido, isso sempre é abordado, os dois, o sobrenatural e a vida real, são misturados de maneira impecável, e uma das coisas que chamou pra caramba a atenção nesse filme é a música. Gente do céu, que música sensacional, que trilha sonora fenomenal. Uma das melhores cenas desse filme realmente envolve um musical, e não é muito cansativo. Muitas pessoas acham musicais cansativos, mas sério, esse filme é impecável nesse quesito, vocês vão adorar. Uma das melhores cenas de 2025, com toda certeza. E ainda tem um musical envolvendo os próprios vampiros, mas gente do céu, eu vou dizer pra vocês, o negócio é sinistro, é debochado, é realmente impactante pra caramba, vocês vão gostar muito do musical desse filme, é uma coisa que eu enfatizo bastante pra vocês. Aliás, não só é bom, mas a música nesse filme se torna o tema central, o tema que move essa trama literalmente, vocês vão entender se vocês forem assistir, mas o filme se movimenta baseado em música, e isso é incrível e sensacional. É realmente uma pena que eu não vi esse filme no cinema, eu não sabia da existência dele, porque muitas cenas desse filme eu adoraria ver numa sala de cinema. Voltando um pouco para o roteiro, nós acompanharemos aqui o Fuligem e o Fumaça, né, os dois feitos pelo incrível Michael B. Jordan, sendo dois irmãos que acabaram de voltar para sua cidade original, trazendo uma enorme grana, e estão interessados em abrir o melhor bar de blues da região. E o filme, no começo eu vou dizer pra vocês, vai seguir bastante essa linha de raciocínio dos dois, vai seguir bastante essa história, até finalmente chegarmos ao elemento terror, que é a marcação desse filme. Enquanto essa trama acontece, é onde vai introduzindo os personagens-chave para essa trama, e vamos nos aprofundando em cada um deles, onde eu falei que nós acabamos começando a nos importar com cada um deles, sem exceção. E um desses convidados seria o primo dos irmãos Fuligem e Fumaça, Sam, que promete ser um grande talento no blues, né, um excelentíssimo tocador de violão e cantor, mas graças a esse seu talento maravilhoso, é o que acaba atraindo lá as pessoas não muito desejadas, né, então já sabemos realmente como o blues move essa trama de maneira excelente. Então o que era para ser só mais uma noite de festa, né, uma grande abertura de um bar, se transforma na verdade no maior terror e sobrevivência de geral. Mas sério, gente, terror com musical,
Caramba, eu nunca pensei ver isso na minha vida e de maneira que ainda funciona. O negócio funciona, é simplesmente perfeito. Mas também não levem em consideração o fato de que eu falei que, assim, é musical. O filme é exclusivamente musical? Não, ele tem 2 números musicais excelentes, mas ele não é exclusivo musical, tá bom? Vocês não fiquem assustados com isso, vocês realmente vão gostar, eu tô sendo sincera. Eu, que geralmente não sou muito fã de musicais, acabei gostando do que eu vi aqui. Então não é excessivo, ele é na dose certa e traz bem o que deveria ser trazido desse filme. Sério, gente, vampiros atraídos por música. Olha só que coisa interessante. Eu nunca vi isso na minha vida, mas realmente são vampiros classudos, tem bom gosto. E o blues aqui é excelente. Algumas pessoas podem acabar reclamando do ritmo do filme no sentido do começo dele. Como eu falei, ele dá muito tempo para desenvolvimento dos personagens, sua apresentação e o fator da gente se importar com eles. Mas eu vou dizer pra vocês, se você é um bom apreciador de boas tramas, você não vai se incomodar com isso. Esse filme consegue te levar no ritmo com toda certeza. Não pode. E outra coisa que eu também queria comentar com vocês. O Pongas é todo santo vídeo. O que você me diz? Oi. Aham, é oi? Oi, tudo bem? Então, outra coisa que eu queria dizer pra vocês é sobre a atuação do Michael B. Jordan, né? Porque no começo eles realmente parecem ser os mesmos, né? Tipo, mas você vai diferenciando eles conforme o filme vai avançando. Então essa construção de personagens é muito bom pra você começar a diferenciar isso, e principalmente na hora em que o pega pra capar começa. Então esse desenvolvimento é essencial, não ignorem isso e vocês vão gostar bastante. Vocês vão acompanhar isso com muita leveza, sem qualquer problema. Porque pra chegar onde tinha que chegar, isso era necessário ser feito. Agora, uma coisa que todo mundo provavelmente ia se perguntar. O vampirismo aqui está bem representado, o vampiro aqui é um elemento interessante, quando ele entra na história, ele realmente é bom pra caramba? Sem qualquer sombra de dúvida, meus caros e minhas caras, os vampiros aqui estão muito bem representados, eles são realmente clássicos, eles trazem um elemento que inclusive é muito difícil de ser visto nos dias de hoje, e que foi muito bom rever esse elemento, que até no próprio Drácula isso é muito forte, que seria o fator convidar pra entrar. Um vampiro, geralmente, os clássicos, né, não entram sem serem convidados, e aqui não foi diferente, eles com certeza tem esse elemento, isso faz parte da trama e é uma coisa bem interessante de se ver. Eu fiquei bastante feliz em trazer esse elemento esquecido do vampirismo. Agora vamos comentar sobre uma coisinha um pouquinho mais séria aqui. Teve muita gente que acusou esse filme de lacração ou coisa parecida. Eu sinceramente não o considerei como, por motivos de que o contexto histórico se aplica. Ele é isso mesmo, não foge muito do que seria. Então, tipo, tá ok, essa época era assim mesmo, é uma época triste, ela tem que ser lembrada com respeito e tem que ser lembrada como uma coisa que tem que ser abolida nos dias de hoje. Existem lutas que precisam ser lutadas sem abordar de maneira fútil como é abordado hoje em dia. Então tá tudo bem. Outra coisa também, como por exemplo, tem gente que reclamou que os vilões do filme, no caso os vampiros, seriam pessoas brancas. Mas, sinceramente, o que mais me pegou foi assim, tipo, tá tranquilo, porque os vampiros que eu conheço, né, pelo menos os mais antigos que eu ouvi falar, tipo, no conto de literaturas e coisas assim, eles eram europeus, então, sinceramente, não faz muita diferença pra mim faz até sentido, na verdade. Então, não se deixem pegar por esse tipo de discussão, entendeu? Levem esse filme em consideração fora desse assunto, porque, sério, gente, não debatam a cabeça por causa de uma coisa dessas. Apreciem esse filme como a obra de arte que ele é, não precisa ficar entrando em discussões à toa, vamos apreciar a arte que esse filme nos mostra. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é que eu considero esse filme algo excelente, vocês podem assistir, eu recomendo demais, demais. Vocês vão adorar esse filme. Com certeza foi um dos melhores lançamentos de 2025 e uma excelentíssima surpresa que trouxeram pra nós esse ano. A narrativa, a música, os elementos sobrenaturais são excepcionais. Vocês vão gostar de verdade. Então é isso que eu tenho pra trazer pra vocês essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Assistam o filme se assim quiserem. Vocês não vão se arrepender. Um beijo a todos vocês. Fiquem com Deus e fui!